Amém. Eu já vi diversas comparações sobre a Trindade. Eu aposto que você também já ouviu diversas comparações falando sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já ouvi e você também já deve ter ouvido comparando a Trindade como um ovo. A casca, a gema e a clara. Também acho que você já ouviu também como um trevo de 3 folhas. Ele tem 3 braços, mas estão ligados apenas em um só trevo. Ou talvez você já ouviu de forma mais popular uma comparação sobre os estados da água, líquido, sólido ou gasoso. Ainda que tudo isso seja boas metáforas para explicar o inexplicável, o fato é que Deus não é como um ovo. O fato é que Deus não é como uma água. O fato é que Deus não é como um trevo. Deus não é igual a coisa alguma, na verdade. Deus é incomparável. Ele é incompreensível e completamente diferente de qualquer outro ser. Por mais que as pessoas tentam explicar, vão ficar ainda muito raso. Está além da nossa dimensão de existência e, por essa razão, além do fato da nossa capacidade de classificá-lo. Francis Chan, ele disse: permita que o próprio fato de não poder entender Deus em sua totalidade o leve, então, a louvá-lo por sua infinita grandeza. As pessoas tentam entender, tentam compreender, ou ela se dobra diante de Deus e reconhece, ou ela se afasta. A melhor coisa é a gente, então, nós sermos levados, por causa desse próprio fato de não poder entendê-lo, a adorá-lo, a glorificá-lo. E o que você faz aqui, como você vive, são aspectos, então, absolutamente vitais para o seu louvor a Deus. A sua vida, o seu comportamento, sua atitude, seus atos, expressa de fato como você louva a Deus. A sua maneira de viver dizem muito sobre o seu louvor, mais do que 1 hora de domingo, 1h30 de domingo. A sua maneira de viver diz o tanto que você ama esse Deus. Sem obras e sem fruto, toda a teologia do mundo faz pouco sentido. A teologia, na verdade, é para nos trazer os frutos e as obras daquilo que nós entendemos que Deus, no seu infinito amor, enviou seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Então eu não sou salvo pela obra, mas eu faço a obra porque eu sou salvo. E toda teologia que você conhece, se não faz isso com você, nós estamos perdendo, então, o nosso tempo. Imagine comigo essa cena. Jesus Cristo, a pessoa que você passou os últimos 3 anos seguindo, se coloca no meio daqueles discípulos e você seguiu Jesus por 3 anos. Aquele a quem você dedicou sua vida, aquele que você deixou tudo para trás, havia simplesmente subido ao céu. Você viu isso com seus próprios olhos. Você e aquelas pessoas que se tornaram tão próximas dele quanto a sua própria família, agora estão todos reunidos em Jerusalém, aguardando algo, não sei o que, ou melhor, não sei quem. Só sei que ele havia prometido que não nos deixaria órfão, mas estamos lá, aguardando. E talvez você já esteja cansado junto com os discípulos e se pergunta quantos dias ainda vai para acontecer isso que eu não sei, quanto tempo vai levar. E de repente, um som enche a casa inteira, e então línguas como línguas de fogo
descem sobre a cabeça das pessoas, e aí acontece, todos ficaram cheios do Espírito. Mas note que nós estamos falando daqueles mesmos discípulos que dedicaram a seguir a Jesus, não importando o sacrifício, mas num certo momento eles se debandaram e deixaram Jesus sozinho. Mas também estamos falando dos mesmos discípulos que eu garanto a você que conhecia muito menos do que nós sobre o Espírito Santo, conhecia muito menos sobre a teologia do Espírito Santo do que nós. Mas esses homens, depois que foram cheios do Espírito, teve uma nova maneira radical de viver. Talvez o problema seja que eles entenderam uma coisa que as pessoas hoje não entendem, que nós estamos falando de uma pessoa, que nós estamos falando de alguém, e os cristãos se esquecem que estão lidando com uma pessoa, e muitas vezes entristecem essa pessoa. E é a partir daqui então que eu quero meditar com vocês, ainda sentado, pode ficar sentado, Efésios capítulo 4, versículo 25. Portanto, abandonem a mentira. Efésios capítulo 4, 25. E digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim então ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouviram. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. O selo que Ele colocou sobre vocês para o dia que nos resgatará como a sua propriedade. Livrem-se de toda amargura. Livrem-se de toda raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus o perdoou em Cristo Jesus. Primeira coisa que eu quero pensar com vocês, que é aquilo que eu já falei, que muitas pessoas esquecem que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Mas isso eu sei, pastor. Mas muitas vezes as pessoas tratam o Espírito Santo como uma força, como uma coisa meio vaga. E saber então que o Espírito Santo é uma pessoa, se ele é uma pessoa, ele quer relacionamento. Se ele é uma pessoa, isso tem que nos levar então a uma relação com o Espírito Santo. Isso tem que nos levar a uma amizade com o Espírito Santo. Isso tem que nos levar a criar vínculos, porque ele é uma pessoa. Essa semana eu fui fazer um velório e eu estava justamente falando sobre isso, sobre o Consolador. E ao mesmo tempo que eu estava falando sobre o Consolador, eu havia meditado nessa mensagem, mas não havia pensado ainda como eu pensei naquele momento que Deus ministrou no meu coração. Porque muitas vezes falamos sobre o consolo, mas achamos que é uma força de consolo. Muitas vezes relacionamos consolo de forma impessoal.
que de repente vai acontecer uma mágica, você perdeu alguém tão querido, alguém tão amado, e de repente, com uma varinha de condão, você vai ficar consolado. E ali, quando eu estava ministrando nesse velório, Deus falou comigo, no meu coração eu pude sentir que o Espírito Santo não é uma mágica que vai consolar assim. Não, o Espírito Santo é uma pessoa, ele é relacional, então ele é um amigo aonde eu posso chegar diante dele, expressar a minha dor, a minha tristeza de perca, a minha dor que eu estou sentindo pela tribulação, a minha dor que eu estou sentindo pelo exame que eu peguei, a minha dor que eu estou sentindo pelos dias difíceis que eu tenho enfrentado. Ele não é uma força, ele é um amigo. E por ele ser um amigo relacional, eu posso chegar diante dele então e falar para ele aonde está doendo, o que está doendo, o que eu tenho passado, e ele, como um amigo, ele me ouvirá e ele me consolará. É isso que acontece nos relacionamentos de amizade, é isso que acontece nos relacionamentos de pessoa. A pessoa não vem apenas e toca em você e você, pronto, acabou. Não. Relacionamento com pessoa é relacionamento onde você conversa, você fala, você desabafa, você diz para ele o que está doendo, a causa da sua dor, ele te ouve, amigo te ouve. E então, você recebe consolo. Jesus, antes de subir ao céu, seus discípulos estavam tristes. E Jesus, vendo que seus discípulos estavam tristes, ele disse aos seus discípulos que era necessário ele partir. Isso provocou tristeza naqueles discípulos. Mas Jesus disse algo para eles, e não só para eles, mas fez uma promessa linda também para nós. Ele disse: olha, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador. Em outra tradução, Ele lhe dará outro consolador, que nunca os deixará. Ele vai estar presente com você todo o momento. Porque muitas vezes da vida nós temos dificuldade em entender que nós temos Deus junto conosco. Porque muitas vezes nós temos dificuldade em entender, se você perguntasse para os discípulos quem ele escolheria, Jesus em carne ou aguardar alguém que ninguém sabe? Todos e nós iríamos falar Jesus. Tá, mas eu quero te dizer, Jesus está presente com você a todo momento na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo está presente conosco todo o tempo. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês, que foram lavados, chamados, eleitos pelo Senhor, vocês conhecem, pois Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Que promessa linda que nós temos! Nós temos Deus presente conosco a todo instante da nossa vida. Você sai para trabalhar, Deus está presente. Você está dormindo? Deus está presente. Você está no leito de hospital? Deus está presente. Você está celebrando uma festa por algo que conquistou? Deus está presente. A todo momento Deus está conosco. O Espírito Santo, por ser uma pessoa, então, ele nos leva ao segundo ponto. O Espírito Santo tem emoções. Não o entristeçam. E eu fiquei essa semana pensando, será que essa emoção do Espírito Santo é literal? Será que ele sente tristeza mesmo? E a Bíblia, algumas vezes, para nós entendermos, inspirado pelo Espírito Santo, ela humaniza algumas coisas para nós entendermos. Deus se arrependeu. Deus não se arrependeu.
O fato ali é a retribuição que o homem lhe deu, causou algo em Deus que nós poderíamos chamar de tristeza, mas Deus não se arrependeu, porque Deus, Ele faz e Ele sabe o que irá acontecer. Deus não se arrepende, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então algumas passagens ela humaniza. Deus é espírito, mas a Bíblia fala da mão de Deus. Está humanizando uma forma para nós entendermos. Mas aí eu fui pesquisar, e a palavra original é o sentido literal que o Espírito Santo se entristece com algumas atitudes nossas. Fazer alguém ficar triste, pesaroso ou angustiado, tomar triste, entristecer. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo tem emoções. E se foi Ele quem criou as emoções, porque muitas vezes nós temos dificuldades de que Deus tem emoções. O Espírito se entristece quando? Quando há uma ruptura de relacionamento nosso com Deus por causa do pecado. O Espírito Santo se entristece quando há uma ruptura nossa com o outro por causa do pecado que está em nós. O texto que lemos nos mostra como podemos entristecer o Espírito Santo. E talvez você pergunte, como que eu faço? Eu não quero fazer. E o apóstolo Paulo nos dá então uma lista abrangente, tanto na prática quanto lá escondido, lá que ninguém sabe. Como podemos entristecer o Espírito Santo? Mentindo. Uma das coisas que nós podemos. O contexto do texto é: abandone a mentira. Quer continuar entristecendo o Espírito Santo? Continue mentindo. Continue mentindo para você mesmo, que está tudo bem. Continue mentindo para a sua esposa, para o seu esposo. Continue mentindo para o seu patrão. Continue mentindo. Quer entristecer o Espírito Santo? Cuidado com a raiva. Cuidado com a ira. Quer entristecer o Espírito Santo? Roube. Roube. Roube o tempo que você pode ter o tempo com Deus e roube com outras coisas. Roube as horas do seu trabalho. Roube daquilo que Deus lhe dá. Roube. Quer entristecer o Espírito Santo? Cuidado com as palavras que saem da sua boca. Palavras sujas, mas também a ideia também é palavras ásperas. Cuidado com palavras que ferem os outros, que você às vezes, eu nasci assim, eu sou assim e pronto, acabou, do jeito que vem, volta. Cuidado, porque você está entristecendo não só a pessoa, você está entristecendo o Espírito Santo. Quer continuar entristecendo o Espírito Santo? Tem amargura. Aqui nós já paramos de falar na prática. Agora o apóstolo Paulo começa a falar de algo que está lá dentro, que talvez você não expresse tanto assim. Mas quer continuar? Alimente essa amargura no coração. Alimente até mesmo esse ódio, que você não consegue se libertar do passado. Cultive maldade. Cultive maldade no seu coração contra os outros. E você não vai estar ferindo somente a si e não também somente aos outros, mas principalmente ferindo o Espírito Santo. A grande questão é, como que nós reagimos ouvindo isso? Agora, como que nós reagimos e sentimos ao saber que muitas vezes, por causa do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa ganância,
da nossa inveja, do meu eu, muitas vezes nós não entristecemos somente uma pessoa, mas nós entristecemos uma pessoa santa que nos ama. Como que reagiremos agora sabendo disso? Quando foi a última vez que você se entristeceu por saber que o seu pecado está ferindo o Espírito Santo? Quando foi que você se entristeceu por causa disso? Como você se sente agora ouvindo isso? Será que algo está acontecendo dentro de você? Eu acredito fielmente, irmãos, que se realmente nos importássemos com a tristeza do Espírito Santo, haveria menos brigas, haveria menos divórcios, haveria menos divisões nas igrejas, pensaríamos menos em nós mesmos, encorajaríamos mais os outros, seríamos mais suporte para os outros, teríamos mais palavras abençoadoras para os outros, viveríamos menos isolado, mas viveríamos mais em comunidade. E talvez isso não aconteça não por falta de fé, mas sim por falta de preocupação, que tipo de emoção que eu estou causando no Espírito Santo. Pergunte para si mesmo. Imagine, pare e pense agora junto comigo. Imagine se todos os nossos comportamentos e atitudes não pensássemos primeiramente em nós, se nós vamos ficar tristes, mas pensássemos primeiramente se o Espírito Santo vai ficar triste com minha atitude. Se o Espírito Santo vai ficar triste com a minha rebelião. Se o Espírito Santo vai ficar triste, eu podendo estar com os irmãos e não vou. Se o Espírito Santo vai ficar triste, a maneira que eu trato minha família. Se o Espírito Santo vai ficar triste, a maneira que eu trato o meu trabalho, da onde vem o pão de cada dia. Se o Espírito Santo vai ficar triste, como eu falo com meus irmãos, como eu falo com as pessoas de fora, como que eu me relaciono. Imagine se nós pensássemos menos em nós, na nossa tristeza, mas pensássemos mais e primeiramente na tristeza do Espírito Santo. Quais seriam as nossas atitudes? Mas se de um lado nós temos a forma de entristecer, do outro lado também temos a forma de agradar. Percebam que não é só não fazer. Eu estava pensando essa semana, lendo o texto, orando, o Espírito Santo falou comigo, falou, não é só não fazer, não é só não deixar de roubar, não é só não mentir, não é só não ter maldade, não é só não ter palavras ásperas, mas é não ter e fazer ao contrário. É não fazer de tal forma errada, mas fazer ao contrário da forma errada. Abandone a mentira e digam verdade a seu próximo, pois somos todos do mesmo corpo. Em vez de roubar, em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade. E assim, não é só não roubar. Trabalhe, mas não só trabalhe. Assim, ajude generosamente os necessitados. Não é só não usar linguajar sujo e insultante, mas ter palavras que sejam boas, úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não é só deixar de fazer algo, mas é fazer o contrário daquilo.
Não é só não ter amargura, raiva, ira das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando como Deus os perdoou em Cristo. Então, de um lado, você tem a forma de entristecer o Espírito Santo. Do outro lado, você tem a forma de agradar o Espírito Santo. A questão é, analisando eu hoje, você se analisando hoje, o que você tem provocado no Espírito Santo de Deus? O que nós temos provocado no Espírito Santo de Deus? Mas terceiro ponto, o Espírito Santo, o Espírito é santo e o santificador. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. E há uma ênfase no texto grego, que é to pneuma, to agion. O Espírito, o Santo de Deus. E eu achei interessante isso, porque essa ênfase, o Espírito, o Santo de Deus, ele não dá só uma ênfase na sua santidade, no sentido de ser puramente sem pecado, mas ele dá uma ênfase também em ser a fonte da santificação nossa. De ser Ele quem nos santifica. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Que tudo isso que nós mostramos nessa noite, você não pode fazer por si só. Não pode. Precisa de um mover do Espírito Santo para nos convencer e nos arrepender e mudarmos de rota. Você não pode fazer por si só. Mas, ao mesmo tempo, você precisa então se submeter a Ele. Ao mesmo tempo, você precisa se submeter a esse Espírito, porque você não toma decisão na salvação. É Deus quem te chama, é Deus quem te escolhe, é Deus. Mas a partir desse momento, você colherá também, assim como na vida toda, as consequências daquilo que escolhemos. Mas o Espírito Santo habita em você. E é Ele então quem pode santificar você. Mas você precisa se submeter a esse domínio do Espírito Santo. De que forma? Aprofundar o relacionamento com Deus. Eu garanto a você, se você aprofundar o seu relacionamento com Deus, se você dedicar mais tempo com o Senhor, em casa, aqui, reunido com os irmãos, ouvindo, sendo ministrado pela palavra, culto de domingo à noite só não basta, irmãos. Não basta. Mas se você se prostrar diante do Senhor, aprofundar esse relacionamento com Deus, aprofundar esse relacionamento com o Senhor, o Espírito Santo, Ele nos domina, Ele nos governa. É por isso que o apóstolo Paulo diz: enchei-vos, enchei-vos. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Quer dizer que você não tem o Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo pode ser o residente, morar em você, mas ele pode não ser o presidente, aquele que preside a sua vida.
Se você se prostrar diante do Senhor, o Senhor pode libertar disso daí que você está tentando por si só. Você não vai conseguir por si só. Não vai. Você não vai conseguir se libertar do vício. Você não vai conseguir se libertar da pornografia. Você não vai conseguir se libertar do adultério. Você não vai conseguir se libertar da mentira, da maldade, da ira, do roubo. Você não vai conseguir se libertar por si só. Sabe o que falta em nós? Se submeter a esse governo de Deus sobre a nossa vida. É isso que nós precisamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a igreja está sendo mais conhecida pelos escândalos no nosso país, pelas coisas ruins. Em nome de Jesus, sabe o que falta? Falta a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Falta mover do Espírito Santo em nossas vidas. Falta entrega ao Espírito Santo. Em nome de Jesus. O Pai nos orienta a pedir isso a Ele. E nós podemos fazer isso hoje. Pedir para que o Espírito Santo nos torne mais parecido com Jesus. Quantos aqui querem ser parecidos com Jesus? Se submetam ao Espírito Santo. Quantos aqui querem ser conhecido como discípulo de Jesus? Amém? Sabe por que esses homens, depois que Jesus subiu ao céu e o Espírito Santo desceu, e porque esses homens, todo mundo falava, olha, são cristãos, são pequenos cristos. Sabe por quê? Porque esses homens foram cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo dirigia, conduzia toda a vida deles. Mas também precisamos dar então esse passo de entrega, de comunhão a Ele, para que Ele nos santifique. A santificação simplesmente acontece quando uma pessoa se submete ao Espírito Santo e permite que Ele estabeleça o seu modo, o modo do Espírito Santo de viver, disse Francis Schaeffer. Vou ler novamente. A santificação simplesmente acontece quando uma pessoa se submete ao Espírito Santo e permite que Ele, o Espírito Santo, estabeleça o seu modo de viver. Nós queremos viver do nosso modo, do jeito que eu acho certo. Eu trato as pessoas como eu acho certo. Eu vou na igreja como eu acho certo. Eu me comporto fora e dentro da igreja como eu acho certo. Eu me comporto com as pessoas como eu acho certo. Eu respeito as pessoas como eu acho certo. É o meu padrão. Nós precisamos largar isso, deixar isso para trás e vivermos da forma que o Espírito Santo quer que nós vivamos. Amém? Para refletirmos e praticarmos, qual é a ruptura no seu relacionamento com Deus que tem entristecido o Espírito Santo? Qual é? Poderíamos falar muitas coisas aqui, mas você sabe qual é. E talvez não é algo tão grande. Eu não roubo, não mato, não adultero, mas nós não falamos dessas coisas. Pode ser o seu tempo. O seu tempo. O que tem causado? Pode ser o celular. Pode ser as páginas da web. Pode ser um Reels de 15 segundos que tem alimentado algo que está dentro de nós. O que é a ruptura que tem causado? Como você se sente agora ouvindo isso?
Porque muitas vezes nós nos esquecemos. Esse Deus se torna esquecido. Esse Deus fica esquecido. O Espírito Santo é um Deus pessoal, relacional. Ele não é um Deus longe. Ele não é como os deuses que não se misturavam com a matéria, conforme Platão pensava. Se há deuses, ele não pode se misturar com a matéria, porque a matéria é ruim. Não, o nosso Deus é tão pessoal que ele se fez carne, veio até nós, morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, nos lavar e nos remir no teu sangue, e agora nos chamar de teus filhos, de teu povo, e nós podemos dizer para ele e dizer: tu és o meu Deus. Ele não é um Deus distante, ele é um Deus pessoal, e o Espírito Santo foi enviado para nós a todo momento da nossa vida. E ele, sendo um Deus pessoal e relacional, ele quer de nós relacionamento. Profunda isso com Deus. Permita que o Espírito Santo estabeleça o jeito dele de você viver. Meus irmãos, nós, na maioria das vezes, nós não tropeçamos em grandes pedras. Nós tropeçamos em pedras pequenas, que nós estabelecemos que é o nosso jeito. Mas hoje o Espírito Santo te chama para viver do jeito dele, da forma dele, porque aí ele pode te libertar, nos santificar, ele pode. Quero orar com você nessa noite. A minha oração é que essa mensagem nos leve para um relacionamento com o Espírito Santo mais profundo e uma reverência também. Que nos leve a uma reverência cada vez maior por Ele. E que a boa teologia, a boa exposição da palavra nos conduza a agirmos corretamente e o amarmos de verdade. Porque senão, será tudo palavra jogada ao vento. Em nome de Jesus. Vamos fechar os olhos? Eu convido você nessa noite a pegar isso que tem causado essa ruptura e pedir para que o Espírito Santo te ajude a caminhar para a cruz, e deixar lá tudo isso. Às vezes pode ser algo grande, uma bagagem grande, mas às vezes pode ser um negócio pequenininho, mas esse pequenininho tem ferido o Espírito Santo da mesma forma que algo grande também fere. Em nome de Jesus. Vou cantar.